Olá, sétimo ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos continuar falando sobre a expansão marítima, aula 2. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre o início, os motivos que levaram à expansão marítima, a questão da centralização portuguesa, né, a necessidade de buscar novas rotas, novos caminhos para fazer o comércio com as Índias. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre quando os portugueses retornaram, né, da expedição de Vasco da Gama, quando o Vasco da Gama retornou a Portugal, houve uma euforia muito grande e o rei português, Dom Manuel, mandou organizar a maior e a bem mais equipada frota sob o comando do almirante Pedro Álvares Cabral. Ele queria garantir ali a sua supremacia sobre o mercado de especiarias. Portugal tinha encontrado um caminho novo, ao qual eles sonhavam e buscavam há muito tempo, por causa dessa dificuldade do Mediterrâneo. Então, Portugal se tornaria a potência mundial ali, no caso, no negócio de especiarias para a Europa. Assim, o rei mandou logo outra expedição, né, rumo às Índias, tá? E foi muito bem equipada. Ele mandou, foram 13 naus, cerca de 1.200 homens, né, marinheiros com grandes conhecimentos técnicos e muita experiência de navegação, como o Nicolau Coelho, né, um dos capitães que estavam na frota de Vasco da Gama, e Bartolomeu Dias, né, aquele que conseguiu ultrapassar o Cabo das Tormentas, que após a sua passagem, né, quando o Bartolomeu conseguiu ultrapassar esse Cabo das Tormentas, ele passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Tá? Então, foi algo gigantesco que Portugal tinha conseguido, e o rei logo queria reafirmar, né, essa sua supremacia sobre o Atlântico. Aqui vocês podem observar essa imagem, né, de Bartolomeu Dias e o Cabo das Tormentas, né, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Até então, né, até ele ser ultrapassado, tinha um grande dilema. As pessoas tinham medo, dada a dificuldade das águas aqui dessa região, tá? E assim, ele conseguindo ultrapassar foi um grande feito aí, tá, para os portugueses. Aí, né, eles vieram, só que nesse caminho, né, nessa rota, houve um desvio que ocorreu em um determinado ponto das ilhas de Cabo Verde. Aí fica a questão: acidentalmente ou de propósito? Pensem bem, os portugueses já estavam aí há muito tempo nessa questão dessa expedição no Atlântico. Eles iam ali na África, né, contornando, conquistaram Celta, enfim. E já tinham chegado até as Índias, com Vasco da Gama. E nessa expedição, eles pegaram ali a elite, vamos dizer assim, né, dos navegantes, tá? Eles colocaram ali Bartolomeu Dias, o cara que tinha, vamos dizer, a manha de passar ali, contornar a África, né, que superou o Cabo das Tormentas. É muito difícil dos portugueses, pessoal, falar que eles erraram o caminho e vieram parar aqui no Brasil por acaso, tá? Até porque a chegada dos portugueses aqui no Brasil foi após o Tratado de Tordesilhas. Então já havia ali um poder político de Portugal sobre essa região, tá? Então, não podemos dizer que eles já sabiam que tinha uma terra aqui do tamanho do Brasil, não é isso. Mas houve sim, né, dá-se a entender que o rei português já mandou essa expedição para explorar, né, essa região. E foi aí que eles chegaram no Brasil. Então não dá para falar, não dá para cravar aqui que foi por acaso, como há muito tempo se dizia que tinha sido por acaso, enfim. Tá? Então dá-se a entender, diante do contexto das disputas entre Portugal e Espanha, que eles chegaram aqui conscientemente. Tá? Não foi obra do vento, de uma tempestade, nada disso. Tá? Então, dias depois, né, eles chegaram aqui no Brasil.
que na cidade de Porto Seguro, hoje, né, onde nós chamamos de Porto Seguro, na Bahia, tá? E eles logo, né, relataram o que estavam vendo para o rei português. Então, o documento famoso, né, que é a certidão de nascimento do Brasil, como dizem, a Carta de Pero Vaz, que registrou o primeiro contato entre portugueses e os habitantes local, né, que afirmava, né, que caminha, né, que eram puros e bons, admirando-se a nudez dos indígenas e como não ficavam envergonhados com ela. Aí, pessoal, há um ponto muito interessante a se destacar que os portugueses, né, a cultura eurocêntrica voltada para o cristianismo, né, a Europa tinha acabado de sair ali da Idade Média, onde tudo era pecado, né? Então, quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma cultura que nada tinha a ver com a cultura deles. A própria forma, né, dos europeus andarem vestidos, cobertos, lógico. A Europa é um lugar onde, quando é frio, é muito frio, né? Então tinha essa cultura desde há muito tempo, descobrir, e depois veio a moral cristã, né? Os valores aí de não mostrar o corpo, enfim. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram uma civilização que não tinha roupa e não se envergonhava. Então, essa vergonha, no caso aqui, seria o olhar. É interessante a gente até discutir isso. É o olhar europeu, entendeu? É o olhar, essa questão de a vergonha é uma culpa, tá? Então, eles ficavam nus sem culpa. Por quê? Porque na cultura dos indígenas aqui não tinha problema, era algo normal, tá? Entre eles, mas é interessante aqui falar sobre esse choque de culturas, tá? Esse processo de encontro, né, de mundos, vamos dizer assim, de pessoas que nunca tinham se visto e nem sabiam da existência. Os europeus não sabiam dos povos que viviam aqui, nem eles dos europeus. Bom, e os portugueses, né, e os indígenas realizaram algumas trocas, né? O primeiro contato ali foi bem amistoso. Em seguida, Cabral mandou erguer uma cruz, né, até para demarcar o lugar, né, a região, tá? E foi realizada uma missa, a primeira missa, né, pelo Frei Henrique de Coimbra, tá? Então, esse foi um fato importantíssimo, né? Tá aqui a imagem, vocês podem observar os indígenas olhando, né? Essa pintura retrata muito bem o contexto, tá? E os indígenas observando, claro que eles não estavam entendendo nada, né? A língua é diferente, né? A língua dos indígenas e dos portugueses, tá? Mas o fato é que mostra aí um contato amistoso, vamos dizer assim, até de aceitação aí dos indígenas com relação aos portugueses. Então, depois de alguns dias, né, Cabral e sua tropa seguiram para Calicut, tá? Porque o objetivo dos portugueses mesmo era o negócio com as Índias, era o comércio de especiarias. No dia 21 de julho de 1501, Cabral retornou para Lisboa com a frota cheia, né, de especiarias que haviam aí consolidado, né, o comércio com as Índias, o grande negócio da época, tá bom? Vamos falar agora sobre as navegações espanholas. Falamos dos portugueses, vamos falar um pouco agora sobre os espanhóis. A primeira viagem dos espanhóis ocorreram no ano de 1492, através de Cristóvão Colombo, tá? Porque a Espanha tinha um grande dilema a ser resolvido ali. Por quê? Quem estava contornando a África já eram os portugueses, então eles não poderiam ir por ali. O Mediterrâneo, nem pensar, hein, gente? Nós já falamos aqui na aula passada. Então, a Espanha, né, ficou aí procurando um caminho. Aí veio, né, Cristóvão Colombo e apresentou para os reis católicos, Fernando e Isabel de Castelo, tá? Olha, eu tenho uma teoria de que a Terra não é plana, a Terra é redonda, meio achatada, e sendo assim, há possibilidade de vários caminhos para chegar ao mesmo ponto. Se eu sair daqui, eu vou chegar no mesmo ponto, porque a Terra, ela não é plana, a Terra não... Imagina, pessoal, naquela época eles pensavam isso absurdo, né? Então, assim, e o Colombo já veio com essa ideia de que a Terra era, assim,
redonda, então se você meio achatada, se você sai de um ponto, você retorna ao outro. Aí houve um investimento, tá, na teoria de Colombo, só que o Colombo, pessoal, ele acreditava que a Terra era muito menor, né, o nosso planeta era muito menor do que realmente é, tá? Então, ele acreditava, por exemplo, quando ele desembarcou, né, vamos dizer que ele tropeçou nas Américas, tá? E ele veio mais 3 vezes, mas morreu acreditando ter chegado nas Índias. Tanto é que ele chamou os nativos aqui de índios, né? Até hoje a gente usa, né, índios, tá? E ele, após, né, ele chegar, né, nessa região das Bahamas ali, ele falou, não, agora eu quero ir, já chegou a falar, né, eu quero ir para a ilha do Japão agora. Então imaginem só, se não houvesse o continente americano, ele ia dar a volta no planeta e chegar ao Japão. Mas como ele não sabia a proporção, o tamanho, que calcula-se o tempo, né, muito provavelmente ele teria muita dificuldade ou não chegaria nunca ao Japão, né, caso não houvesse a América aqui, mas aí é só uma especulação, tá? Porque ele acreditava que a Terra era muito menor do que ela realmente é, tá? Então o Colombo, ele morreu acreditando ter chegado às Índias, né, até que se prova o contrário aí. Quem teve a grande sacada foi Américo Vespúcio, tá? Ele também veio aqui para a América e, consultando os mapas, começou a questionar aí, opa, aqui não é a Ásia não, hein? Isso aqui não é a Ásia não, hein? Tal. E começou, né, a se discutir ali, e o continente, eles chegaram à conclusão de que o continente se tratava de um novo continente, tá? E recebeu o nome dele, América, em homenagem a Américo Vespúcio, que foi o cara que teve a grande sacada, podemos dizer, tá? Outras expedições espanholas ocorreram, tá? Em 1519, o português Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, tá, gente? Ele chegou ao extremo sul da América, né? E esse lugar foi batizado, o Estreito de Magalhães, em homenagem a ele, tá? Depois as Filipinas, em 1521, e por aí eles foram seguindo, né? Isso foi tão importante, pessoal, que eles passaram a comprovar mesmo, ó, realmente a Terra é redonda, não é plana. Conseguimos já fazer várias viagens, então através dessa experiência eles comprovaram a tese de Colombo de que a Terra era redonda mesmo, tá? A partir de então começou as disputas entre portugueses e espanhóis. Então, né, quando Colombo retornou à Europa, né, os reis espanhóis enviaram cartas aos demais soberanos, relatando a descoberta, meio que para demarcar território, né? E os portugueses já começaram a questionar, né? E para resolver esse impasse, nada melhor do que a Igreja Católica, tá? Então chamou os dois reis, né? Vamos dizer assim, e o Papa Alexandre VI, que era espanhol, ele foi ali a pessoa que foi para resolver, né, a questão entre Portugal e Espanha, e criou a bula intercoeteira, tá? Essa bula, pessoal, esse documento, ele dividia através de uma linha imaginária 100 léguas da ilha de Açores, né, dividiu o mundo, e todas as terras a oeste dessa linha seriam de posse da Espanha, tá? E a leste seriam fixados os territórios de Portugal, tá? Então foi essa divisão. Porém, o rei Dom João II exigiu a revisão do acordo diplomático, né? Ele falou isso não está certo. Então aí já é um motivo para a gente falar que não foi por acaso, né? Que eles chegaram aqui, ele questionou, tá? E no dia 7 de julho de 1494, o Tratado de Tordesilhas, aí para resolver, né? Então todas as terras descobertas até um limite de 370 léguas a oeste de Cabo Verde seriam do domínio português, tá? Sendo as restantes da espanhola. Então ele dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, só para os dois. É claro que isso gerou questionamentos, né? Os outros reis, outras monarquias começaram a questionar, não, enfim, como que divide o mundo para dois países só, né? Mas aqui vocês podem observar nessa linha, tá? A bula intercoeteira, 1493, tá? 100 léguas a oeste de Cabo Verde, está aqui, tá? E o Tratado de Tordesilhas, né? Aí já 370 léguas, então
é muito mais vantajoso, né, para Portugal, e isso comprova, né, não vou dizer que comprova 100%, mas há um indício muito grande aí, de que eles já sabiam do que se tratava. Vamos fechar agora, né, falando sobre as consequências do expansionismo europeu sobre os mares. Né? Houve uma radical transformação na visão da história da humanidade, tá, pessoal? No caso, foi descoberto outros povos, outro continente, né, até então desconhecido para a humanidade. Conhecimento humano sobre a geografia da Terra, tá? Os mapas foram refeitos, né? Tiveram que acrescentar mais um continente aí. Unificação dos mercados europeus, asiáticos, africanos e americanos, essa globalização, vamos dizer, para este período, não a globalização que a gente entende hoje capitalista, mas de um comércio entre o mundo inteiro, né, vamos dizer assim. O eixo econômico europeu deslocou-se para o Atlântico, né, saiu do Mediterrâneo, houve até os italianos aí tiveram um prejuízo enorme com isso, enfim, tá? Fortalecimento econômico das metrópoles coloniais, que aí entra o processo, exemplo, Portugal e Espanha, né, a metrópole colonizou a, as Américas aqui, a América Espanhola e Portuguesa. Tá? Aumento, né, dos metais preciosos provenientes das colônias, isso levou a maior circulação de moedas, tá? Fortalecimento da burguesia, claro, tá? E a questão da escravidão africana, né? Aí é um ponto de que é, números, né, dizem aí que foram trazidos para a América, né, aproximadamente, ou foram tirados da África, aproximadamente 12 milhões, tá, de pessoas para serem escravizadas aqui. Dessas 12, cerca de 2 milhões, mais ou menos, tenham morrido no mar, né, não conseguiram chegar aqui. E um ponto interessante aqui, pessoal, é que desses 10 milhões, vamos colocar assim, né, quase 5 milhões vieram só para o Brasil. Tá? Então o Brasil foi o que mais trouxe aí pessoas para serem escravizadas da África aqui no Brasil, e por ironia, vamos dizer assim, né, um ponto negativo aqui no caso, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então esse é um assunto que nós vamos tratar mais para frente. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Até a próxima aula, um abraço.